Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. E esse relato, ele já existe, está no YouTube, mas eu fiz um pedido para Ellen Negrão e está compartilhando esse vídeo aqui no Relato Ayahuasca, que o relato dela é muito bacana, muito importante, assim, tem uma relevância muito grande. E eu queria trazer para vocês aqui. Ela dá mentoria da vida sustentável, então eu vou deixar os dados dela aqui se alguém quiser entrar em contato com ela. E se você teve uma experiência de expansão de consciência e queira compartilhar, entre em contato comigo pelo Instagram Relato Ayahuasca, deixe uma mensagem que eu entro em contato contigo. E nos siga no YouTube, nas plataformas de podcast e nos avalie. Isso é muito importante para nós, para o nosso trabalho ser divulgado para muito mais pessoas. Gratidão a todos e espero que vocês gostem. Olá, para você que me assiste, meu nome é Ellen Negrão. Eu já tinha ouvido falar do chá na faculdade. Tinha um grupo de amigos meus e foi até um céu. Céu, para quem não sabe, é uma igreja, porque a ayahuasca, ela é uma bebida de origem indígena, ancestral. Mas aí umas pessoas entraram em contato com a cultura indígena e formaram suas próprias religiões. Então hoje a gente tem ayahuasca de todos os tipos, né? A gente tem a ayahuasca que mistura com catolicismo, com espiritismo, com umbanda. Nós temos ayahuasca com gnose, tem ayahuasca para tudo. Ayahuasca de bruxo, ayahuasca de xamã, ayahuasca de todo tipo, porque cada pessoa é única, então cada pessoa bebe o chá e resolve seguir os ensinamentos de acordo com as suas crenças, com aquilo que acredita. Quando eu fiquei sabendo do chá, foi através de um grupo de amigos meus que foi até um céu para tomar o chá. E eles me contaram de um jeito que eu achei que era uma coisa de gente louca. Eles chegaram pra mim e falaram assim, a gente foi lá num lugar, no meio do mato, e aí a gente foi tomar lá aquele chá, e daí tinha um monte de gente tocando violão e dançando. E aí a gente só ficou vomitando um tempão e não entendeu nada do que estava acontecendo. Eles falaram umas coisas lá, mas eu não entendi nada, e foi por isso. Então eu falei, gente do céu, que povo retardado. Vão lá num lugar, não sei aonde, tomar um negócio que nunca viram na vida, não sabem nem pra que é, e ficam lá vomitando, coisa sem noção. Fiquei com medo daquilo e pensei, nossa, eu nunca vou fazer um treco desse. Alguns anos se passaram e eu tava enfrentando um problema na minha vida. Eu tinha uma banda na época e tava tendo alguns problemas de relacionamento na banda. E eu fui numa psicóloga e ela falou que eu tinha um problema com o meu ego, que eu era muito egocêntrica. E eu achava que ser egocêntrico era ser egoísta, né? Aí eu fui procurar até no dicionário quando eu cheguei em casa. Eu falei, nossa, o que é ser egocêntrico, né? Pra eu entender melhor o que ela tava falando. Aí eu descobri que nós temos um ego. Não que eu não soubesse antes, mas eu nunca parei pra pensar no que é que o ego fazia na minha vida, como é que o ego repercutia nas minhas ações do dia a dia, nos meus relacionamentos. E aí eu botei na internet ego e apareceu assim, elimine o seu ego, mate o seu ego. E era um lugar de ayahuasca, que estava mais conectado com outros conhecimentos, assim, mais gnósticos. E aí eu fui até esse lugar, e esse lugar pregava isso, né? Que a gente tem que matar o nosso ego e que a ayahuasca faz isso. E aí eu tomei o chá, e eu vou contar agora como é que foi essa primeira vez que eu tomei o chá. E aí depois eu termino contando mais algumas coisas. Então eu tomei a primeira dose do chá, não tinha um sabor muito bom, né? Era um sabor meio amargo, não sei, foi a primeira vez que eu tomei, era doce, amargo e azedo ao mesmo tempo, não era um gosto muito agradável não. E aí depois de mais ou menos uns 40 minutos, eles perguntaram quem queria tomar a segunda dose. Como eu não tava acontecendo muita coisa comigo, mas estava acontecendo, né, só que não tava assim intenso, eu pensei, acho que eu não vou tomar, será que eu tomo, será que eu não tomo? E aí de repente eu senti uma intuição falando comigo, vai lá tomar. E aí eu falei assim, mas tem um gosto muito ruim. Ela assim, vai lá tomar agora, que você não vai sentir gosto nenhum. Daí eu falei, nossa, agora eu vou pagar pra ver, né? Vou lá tomar, porque vamos ver se isso aí é verdade, né? Se essa voz faz sentido. E aí eu fui lá e tomei, e gente, eu não senti gosto nenhum. Eu tomei aquele negócio e minha língua tava praticamente anestesiada. Aí eu pensei, uau, né? E ok, fui deitar lá no chão, lá pra fazer a meditação. Que a ideia de você tomar o chá, as primeiras orientações que eu recebi dentro desse lugar foram as melhores. Apesar do lugar não ser perfeito, que não existe nenhum lugar perfeito, foi um dos lugares que mais me ensinou a lidar com a energia do chá, de uma forma que me possibilitou entrar em contato comigo mesma. Então era um jeito bem introspectivo. Existem outras formas de tomar o chá, existem formas que são mais propícias para outras coisas, mas como por exemplo dançar, depois de tomar o chá, a terra torna você mais consciente do seu corpo e tudo mais. Mas nesse caso, eu tava num outro trabalho que era um trabalho bem interno mesmo. E de repente eu comecei a sentir um prazer muito grande, que era como se fosse um tesão do corpo. Foi um tesão. Ele começou ali na região dos meus órgãos
genitais como um calor. Nessa época eu estava fazendo uma terapia de renascimento, então eu estava com minha respiração muito livre, muito solta, e eu comecei a respirar. E quando eu comecei a fazer aquela respiração, essa energia começou a subir para outras partes do meu corpo. Primeiro ela foi para minha barriga, depois ela foi para o meu plexo, e aí ela foi subindo para o meu coração, depois ela subiu para a garganta, e veio aqui até que a minha visão se abriu completamente. Eu tive algumas visões, né? Eu tive quando eu estava... Eu não lembro mais de todas, eu devia ter anotado, inclusive. Mas assim, eu via coisas. Eu via, por exemplo, a humanidade, nós, assim, saindo do barco, como se nós tivéssemos saído da África. E toda aquela coisa, assim, da terra. Eu via muita terra, terra, terra. Depois eu comecei a ver serpentes, muitas serpentes. E eu comecei a sentir que como se eu fosse uma serpente. Eu comecei a sentir o que uma serpente sente. Então eu sentia prazer de estar no chão, tocando a minha pele no chão. E aí, de repente, tinha milhares de outras serpentes juntas, e a gente estava todas juntas, assim, uma esfregando na outra, uma passando por cima da outra, né? E cada vez que uma me tocava e outra me tocava, ampliava esse prazer que eu sentia pelo corpo todo, como uma forma de energia mesmo, não era assim, localizado ali na região dos órgãos sexuais, né? Era uma coisa assim que começou a expandir pelo meu corpo inteiro, uma energia muito grande, um prazer enorme de existir, até que de repente, quando abriu, né? Passou por vários lugares, eu não lembro mais de todas as visões que eu tive, mas aí quando abriu, assim, veio uma coisa assim, fez assim, e meus olhos espirituais se abriram, eu me vi no meio do universo, no meio das estrelas, assim, no meio do céu, mas um céu, assim, onde eu via todas as estrelas que existiam. E aí eu me dissolvi naquilo, eu não era mais a Ellen, eu era uma consciência. E cada estrela daquela que brilhava era como se fosse um amor emanando, sabe? Então existia uma pulsação, assim, como se fosse um coração batendo. E esse coração emanava essa energia, que era puro prazer, mas era amor. E aí eu não lembrava mais quem eu era. Eu só era aquilo ali. E era muito bom ser só aquilo ali. Era como se eu não fosse tudo e nada ao mesmo tempo. Quando eu lembro disso, me traz uma sensação muito boa, porque foi uma coisa que eu busquei a vida inteira, né? Eu lia sempre nos livros desde que eu era criança, e eu considero que o que eu lia como a sensação de voltar para casa, para mim é isso hoje. Voltar para casa é voltar para essa sensação de amor, de não precisar de mais nada, sabe? De estar completo, sendo quem eu já sou. E sem nem pensar quem é que eu sou, só sendo. Então essa foi a minha primeira experiência. E aí foi muito engraçado, porque assim que eu saí dela, depois tinha um momento lá de confraternização, né? E daí tinha algumas pessoas que vinham conversar com você, e aí veio um menino e falou pra mim assim, como foi pra você, né? Daí eu falei, nossa, menino, eu entrei num estado, assim, cósmico. Foi uma conexão muito intensa dele. Cuidado, isso é seu ego, te fazer acreditar que você é muito especial, cuidado. E aí eu pensei, isso não pode ser fruto do meu ego, porque eu não estava tentando ser especial. Eu estava sendo, não era nada, eu era tudo, era maravilhoso aquilo, era tipo sentir Deus, sentir a força da criação. Nossa, foi muito incrível aquilo. E foi difícil até depois que eu saí daquele estado, lidar com essa situação, porque aí o dia a dia, depois daquela experiência, ele não tinha mais tanta graça, não teve tanto impacto emocional, assim, né? Aquela sensação de não precisar ser alguma coisa era muito boa. E aí eu tinha que lidar com a rotina do dia a dia. Por exemplo, o sexo pra mim, depois disso, começou a ser uma parte muito pequena das coisas. Depois que eu senti aquele prazer enorme, o sexo era como se fosse 10% daquilo. Então eu comecei a entrar numa busca por compreender aquilo. E vale lembrar que quando eu tava naquilo, né, naquela sensação, eu não queria mais sair de lá. E aí essa mesma intuição, essa voz que nos guia, que hoje eu sei que é o nosso eu superior, né, a nossa consciência, e também em muitos momentos é a voz da própria consciência das plantas, né, porque as plantas têm um espírito nelas. E só quem toma sabe disso. Quem toma e entra em contato com isso, com essa energia, sabe que tudo isso é possível. Inclusive tem muita gente que toma um chá, não acredita em Deus e sai de lá maravilhado, entendendo que Deus, o que afinal de contas é Deus. É uma coisa indescritível e cada pessoa tem uma experiência diferente, né? E tem pessoas que não têm esse tipo de experiência. Tem pessoas que têm outros tipos de experiência. E essa questão, inclusive, das pessoas ficarem vomitando e passando mal, o que eu já ouvi de explicação a respeito disso é que, na verdade, o chá, ele apresenta para você também a sua sombra, o seu mundo interno. Então, nesse mergulho que você faz para dentro de você, nem sempre você vai lá pro divino, superior, né, digamos assim. Você também vai para dentro de você e para aquelas coisas que estão ali enterradinhas debaixo do tapete, as coisas que você faz de errado na sua vida. O seu egoísmo, a sua violência,
a sua manipulação, as coisas que você esconde de você mesmo e que você não quer ver. E aí quando a experiência começa e ela começa a querer te mostrar através dos seus sentimentos negativos que tem dentro de você, muita gente se recusa e ela não quer ver. E quando ela faz isso, eu não quero ver nada disso, ela fica com medo disso, ela acaba vomitando, que é uma forma de você jogar aquela energia para fora. E claro, tem outras explicações também, tem gente que faz limpeza, né? Então, é uma forma de você retirar essas energias negativas de dentro de você e até mesmo toxinas que se acumulam no seu fígado, decorrentes da sua falta sua falta de alimentação adequada, do seu excesso de bebida, de coisas toxinas, né? Produtos tóxicos que você consome. Então, tudo isso pode ir embora através do vômito ou então da diarreia. Eles chamam de limpeza. Então, existe sim a limpeza, ela tem uma função. Quando você vai em outros tipos de igreja, inclusive estimulam que se faça a limpeza. Não é considerado uma coisa ruim, nesse lugar que eu fui. Não é que era considerado uma coisa ruim, mas era como se você estivesse desperdiçando aquela energia que você poderia usar para iluminar essas partes de você mesmo. Também, o que eu já vi de gente que só fica fazendo limpeza, ficar só tomando o chá e não mudar seus comportamentos é como ficar comendo o seu próprio vômito. Porque você vai lá, você descobre alguma coisa sobre você e daí você vomita. E aí, naquela semana, você continua fazendo tudo aquilo que você viu que era errado e fica repetindo e repetindo e tomando chá e repetindo e tomando chá. E aquilo se torna uma muleta na sua vida. Uma forma de você se aliviar dos seus problemas, mas na verdade você não corrige eles na raiz. Então existem essas diferentes visões sobre o chá aqui, na minha opinião, elas meio que se completam, né? Vai se montando uma coxa de retalhos. Tem alguns lugares que colocam dogmas, né? Antes de você tomar o chá, já ficam com uma pregação lá do que você vai ver, que você não vai ver. E ficam interpretando algumas coisas por você. Mas a experiência que eu tenho com o chá é que ele mesmo te orienta nas coisas. Ele é um próprio catalisador de acesso ao seu próprio mestre interior. Porque todos nós temos uma consciência superior. Todos nós, de alguma forma, se a gente parar para pensar, a gente sabe quando a gente não está agindo no nosso melhor. Só que o chá expande essa consciência de uma forma que não tem como você não enxergar isso. Porque às vezes a gente foca em outras coisas, foca no outro, e não enxerga o que tem dentro da gente. A gente se coloca no papel de vítima e o chá ele acaba revelando que nós somos os criadores dessas realidades vítimas. Então essa foi uma grande experiência que eu tive com o chá, que eu nunca mais tive dessa forma. Até mesmo as outras vezes que eu tomei, né, que foram diferentes. Às vezes você tem, as pessoas chamam de peia, que é quando você dá de cara com coisas muito difíceis de serem olhadas. Medos que você tem, cristalizados em você, que você vai precisar entrar neles, enfrentar e às vezes até morrer no meio da cerimônia. Sabe? Morrer no sentido de se entregar mesmo para a experiência, deixar que as coisas sejam como são, mesmo que elas destruam aquilo que você acha que é a sua realidade, para que uma nova forma de ser, uma nova forma de se relacionar com a própria vida possa surgir nesse processo. Tomar o chá é muito mais do que o que as pessoas acham por aí, que é, nossa, aquele povo louco que fica se drogando. Na verdade, é uma consagração. É muito difícil que uma pessoa vá lá na internet comprar o chá e vai ter um barato louco lá, uma diversão. Pode ser que ela tenha alguma coisa assim, se ela tiver mérito, se ela estiver numa atmosfera positiva, mas pode ser que ela tome uma paulada na cabeça para ver que as coisas não são bem por aí, que existe uma responsabilidade, que existe um espírito naquela planta e que ele tem que ser respeitado, que ele tem que ser levado a sério. Tem que haver um compromisso ali com o que você está fazendo, tem que ter um objetivo naquilo. Senão, você vai ser mais uma dessas pessoas que toma o chá e fica por aí falando que aquilo não faz o mínimo sentido, que só fez você vomitar, que você teve diarreia, ficou lá no banheiro, passando mal o tempo todo e que não agregou em nada na sua vida. Provavelmente porque você não está acostumado a olhar para si mesmo, você não está acostumado a mergulhar dentro de você mesmo. E aí você também não tem conhecimento para relacionar as coisas que você enxerga no mundo interior, porque elas são muito simbólicas, trazer elas para a sua realidade. Por isso que é interessante, hoje a gente já tem centros, inclusive científicos, né? Estudos científicos, tem muitos cientistas, psicólogos, estudando a integração das plantas no dia a dia das pessoas, trabalhando essa questão desse mundo simbólico com o mundo material, racional. E é isso que o chá faz, ele leva você para esse mundo da intuição,
esse mundo da experiência espiritual, esse mundo que a gente não está muito acostumado aqui, nessa sociedade materialista que a gente vive, a lidar. Fica parecendo que é coisa de gente louca, que é coisa de gente desocupada. E, na verdade, é coisa de gente que busca por respostas na sua vida, respostas para além da matéria, respostas para suas angústias, respostas para coisas que não se conseguem mudar. Por exemplo, muita gente tem vícios, tem traumas profundos que não conseguem resolver somente, por exemplo, com terapia. Vícios, muita gente sai do vício de drogas através do chá. E é óbvio também que tem gente que já tem problemas psicológicos ou psiquiátricos e que não pode tomar o chá sozinho, sem um acompanhamento, sem perguntar para o médico se pode tomar o chá ou não, porque aquilo pode disparar dentro da cabeça dela problemas que estão ali latentes. Por exemplo, uma pessoa que já tenha, que já seja meio esquizofrênica, de repente ela entra em contato com esse mundo simbólico e ela não consegue mais lidar com esse dia a dia, que o chá não é causador, ele é um expansor. Ele expande a sua consciência e ele expande também a sua inconsciência, se você não souber lidar com ele, né? Eu quero falar pra vocês de outras experiências que eu tive com o chá, porque eu não tive só experiências assim, desse sentido de conexão divina. Eu tive experiências bastante transformadoras, assim, com a própria noção da morte. Eu era uma pessoa que tinha muito medo de perder os meus avós. Eu achava que eu ia me matar o dia que eles morressem, porque a vida não teria mais graça sem eles. E não por uma, mas por diversas vezes. Eu tive visões, assim, com os meus avós morrendo. E eu tive que lidar com aquela situação que me pareceu muito realista na hora. Eu tive que aceitar. Teve uma vez, por exemplo, que uma das vezes, né, que isso aconteceu, que eu tava nesse lugar e aí tinha uma vela do meu lado. Eu fiquei num lugar bem do lado do altar e tinha uma vela. E aí eu senti que quando aquela vela apagasse, a minha avó estaria morrendo onde quer que ela estivesse. E aquilo me deu um pavor, eu quis pegar o celular, porque eu era bem doida, assim. Se eu tivesse medo que minha avó estivesse morrendo, às vezes eu ligava de madrugada pra ela pra ver se ela tava bem, porque eu tinha uma pira com isso. E aí o chá foi me conduzindo de uma forma que quando chegou no final da vela, ela morreu. Mas não no mundo real, ela morreu dentro de mim. Eu chorei, a minha avó morreu, eu tive certeza que ela tinha morrido. Na hora que eu aceitei a morte dela, aceitei, chorei e me tranquilizei, tudo ficou calmo, veio uma outra visão que falou assim: quem morreu não foi sua avó, quem morreu foi a visão que você tinha dela, porque o que você acredita sobre uma pessoa não é quem ela é. Ah, essa pessoa é assim, essa pessoa é assado, essa pessoa representa tudo pra mim, essa pessoa é uma ideia na sua cabeça, não é quem ela é. O ser dela é muito maior e ele, inclusive, não morre, a essência daquela pessoa não desaparece. Então essa foi uma das experiências que eu tive também com o chá, que foi muito transformadora. Foi, assim, mais uma camada da cebola que eu consegui descascar, até o ponto que um dia eu fiquei completamente preparada para segurar na mão da minha avó e falar para ela que estava na hora dela ir embora e lidar com aquele sofrimento todo dela, porque ela ficou com muito medo de morrer, de uma forma, não vou dizer que foi tranquila, porque foi bem difícil lidar com o sofrimento dela, mas assim, me preparou para tantas coisas na vida, me preparou, inclusive, para a minha própria morte. Por mais que, por exemplo, você seja uma pessoa depressiva e deseje morrer muitas vezes, você deseja desistir dos problemas da vida, você deseja desistir dos desafios que a vida te traz, daquelas coisas que ferem a sua imagem, daquelas coisas que você acredita que você não é capaz e que, de uma certa forma, te fazem não viver a vida com toda a alegria que ela pode te permitir. Então, quando você deseja muito a morte, às vezes só quer desistir dos problemas. Mas quando chega a hora da morte mesmo, muitas vezes você não está preparado para morrer. Porque o que tem que morrer é o seu entendimento acerca de quem você é. Às vezes o que tem que morrer para que você viva é a sua perspectiva sobre a própria vida, sobre quem você é. Ah, eu sou uma pessoa que é tímida. Eu sou uma pessoa que se importa demais com a opinião dos outros. Eu sou uma pessoa que pode ser ferida pelo que os outros me falam. As pessoas podem me xingar. Na verdade, as pessoas podem falar o que elas quiserem, mas isso só toca a ideia que você faz de você. Ela não toca o seu ser mais profundo. Ninguém pode machucar o seu ser mais profundo. E eu acho que isso tem muito a ver com a expansão de consciência que é relatada na Bíblia sobre Jesus, por exemplo. Jesus expandiu tanto a consciência dele, que ele transcendeu o próprio corpo. E ele sabia que nada que fizessem para aquele corpo, para aquela identidade que ele tinha, faria para a alma dele, que era eterna. E ele diz que tudo
que ele fizesse, nós também poderíamos fazer. Então, o que eu acho que as plantas nos trazem é uma liberdade para a gente se conectar com a gente mesmo sem intermediários. Por mais que muitas vezes exista um intermediário, eu acho que o melhor intermediário é aquele que não interfere no seu processo. Ele está ali para te acompanhar, para te ajudar, para te acalmar. Mas não para dizer o que é que você deve ou não fazer, o que você deve ou não acreditar. Existem muitos lugares que confundem essas coisas. Então é importante que quando a gente vai tomar o chá, a gente saiba separar isso, porque o chá ele vai apresentar um mundo novo para você. E você tem que estar aberto para esse mundo novo, sem tantas ideias. Você deve se permitir com que essas ideias fiquem livres e soltas, para que novas venham, novas ideias, novos entendimentos, novas compreensões que você nunca teve até então, porque você nunca se abriu de fato para aquilo. Então você vê muitas pessoas que já são meditadoras há muitos anos, e elas tomam chá e o que elas dizem? Ah, o chá é uma coisa que te leva de um ponto A para um ponto B muito rápido. Então uma pessoa que às vezes leva 20 anos para chegar num lugar, meditando, ela consegue chegar em 1 hora tomando chá. Você tem acesso a expansões muito rápidas de consciência. E depois você tem que sustentar isso, né? E como é que você sustenta isso? Através da meditação, através de um estado permanente de autoconsciência, o que não é fácil. É por isso que, volta e meia, a gente busca novas formas de conexão. Às vezes, você está numa fase de vida que você precisa de uma orientação, você vai lá e toma o chá de novo. O que você não deve, ou não deveria, na minha opinião, fazer é usar o chá como muleta, por exemplo. Você não pratica durante a semana a meditação, uma forma de encontro consigo mesmo, de uma forma semelhante que você faz quando você toma o chá, e aí você fica só tomando chá. Então chega uma hora, a própria inteligência do chá te bloqueia. Ela fala, não, você não está fazendo nada, você não está trabalhando, você está esperando que o chá faça por você, que a substância atue sobre você. Mas na verdade, o que ela faz é te dar uma visão. Ela te dá uma visão e a partir dessa visão você decide se você vai tomar atitudes em relação àquilo que você compreendeu ali ou não. Se você vai continuar naquela mesma zona de conforto, com medo. Ela te dá coragem, ela te dá impulso. Ela, inclusive, trabalha a depressão. Ela me tirou de uma depressão que eu estava há muitos anos tratando. Ela me deu energia de vida, uma energia de vida muito grande naquele momento. Que nessa primeira experiência que eu tive, ela foi, assim, transformadora. Radicalmente transformadora na minha vida. Mas é lógico que ela não me transformou num ser iluminado. Eu continuo tendo coisas para trabalhar e certamente terei eternamente coisas para trabalhar. Ou não, não sei. Nós não sabemos. A gente só vai saber se algum dia a gente chegar lá nesse estado. O que a gente tem são vislumbres desses estados de consciência e a gente tenta trazer eles para o nosso dia a dia para que a nossa vida tenha mais sentido, para que ela seja mais rica nas nossas escolhas de vida, para que a gente escolha ter uma vida mais consciente e menos engessada com as visões que a gente aprende a ter com a nossa família, com a escola, com a religião, com tudo que a gente lê nos livros. Inclusive, uma vez eu tomei o chá e ele mandou eu jogar todos os meus livros fora. Eu não joguei meus livros fora porque eles custaram dinheiro, mas eu entendi que, na verdade, não é assim, jogue seus livros fora. É assim, jogue as ideias que você adquiriu através dos livros e que você não conseguiu trazer para sua vida, jogue tudo fora. Eu já fui uma dessas pessoas, e talvez em alguns momentos eu ainda seja, que conversa com as outras, assim, com ideias pré-concebidas do que leu nos livros, mas não teve qualquer experiência real com aquelas ideias. Ela apenas aprendeu a acreditar que aquilo é verdade. E isso é raso. O legal é quando a gente consegue ler aquilo e trazer para nossa vida. Por exemplo, você lê um livro muito transcendental, você não entende nada, mas você decora umas coisas lá para poder ficar discutindo com as pessoas. Isso é o seu ego, isso é a sua identidade, é a pessoa que você constrói para o mundo. Olha, aquela pessoa é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa muito culta. Mas, na verdade, aquela pessoa é uma acumuladora de ideias que não são dela, porque ela não teve qualquer experiência de prática daquelas coisas que ela fala. Então, ela é um papagaio, ela conhece muito de filosofia, conhece todos os filósofos famosos, os grandes pensadores. Ela tem ideias geniais, mas ela é um acumulado de ideias, porque na vida prática dela, ela nunca teve uma experiência. Então tem muita gente por aí que é cética, que vive no seu campo mental, mas nunca teve uma experiência de conexão com o mundo espiritual, com outros planos da existência. E aí a gente vive nesse mundo materialista que divide o que é real, como aquilo que pode ser visto, e aquilo que é imaginário, né? Aquilo que a gente não vê. Então o que a gente não vê, o que não pode ser provado, é como se não existisse. E aí a gente fica muito limitado. E eu acho que um dos grandes motores de transformação é essa conexão com a consciência da própria natureza.
Porque a natureza, ela nos lembra de quem nós somos, em essência. Nós não somos diferentes dos outros seres da criação. Nós estamos conectados com eles da mesma forma. Quer dizer, nós somos diferentes no sentido de que nós temos uma consciência de individualidade. Por exemplo, as plantas, os animais, eles não têm uma consciência de individualidade. Eles estão desenvolvendo isso. Os animais são capazes de desenvolver uma noção de individualidade convivendo conosco, mas quando eles vivem no meio da natureza, eles fazem parte de um grupo e aquilo é a vida deles, né? Os próprios animais evoluem também em contato com a gente. Tanto é que alguns animais já adquiriram livre-arbítrio, né? Se eles estão com fome, eles não vão comer uma pessoa. Apesar dos antepassados deles fazerem isso, por exemplo, um cachorro, antigamente ele podia comer uma pessoa porque ele estava com fome. Hoje em dia, dificilmente um cachorro vai matar alguém para comer, mesmo que esteja com fome, porque ele já foi condicionado pelo hábito a conviver com seres humanos, já não tem mais aquele comportamento violento, então ele está evoluindo. E na natureza tudo evolui, nós evoluímos, nós nos destacamos através do pensamento, através da consciência, nós estamos evoluindo. Só que o que acontece? Às vezes a gente evoluiu tanto para essa coisa da racionalidade do pensamento que a gente se desconectou dessa natureza, dessa parte intuitiva, dessa parte feminina que todos nós temos. É por isso que a gente está falando tanto agora também de volta do feminino, né? Porque nós somos criados numa cultura que fala que Deus é um homem barbudo no céu, que dita regras e que se vinga quando a gente faz coisas que ele considera erradas. Mas essas coisas que ele considera erradas são coisas de milênios atrás, criadas por uma cultura que precisava de algumas regras, porque as pessoas eram muito bárbaras, muito primitivas. Então essas regras precisaram ser criadas para que as pessoas parassem de se matar, parassem de ficar transando todo mundo com todo mundo, que isso trazia muitas doenças. Tipo, era pai transando com filha, filha transando com pai. Então precisava existir um código de conduta, de moral, de civilização nas pessoas. E foi muito bom que existiram pessoas que criaram essas leis, esses códigos. A evolução é contínua, a gente está sempre evoluindo. Deus não pode ser visto como uma figura humana sob o risco da gente estar vivendo por uma visão que a sociologia, a antropologia vai chamar de antropocentrista, que é o quê? O homem como centro da criação. Então o homem é o centro de tudo, logo Deus só pode ser um homem também. E aí o que acontece com essa visão? Deus é um homem, então a mulher é submissa ao homem, a mulher é propriedade do homem, a mulher serve para reprodução, é um objeto. Assim como também a natureza é um objeto para a sobrevivência do homem. Os animais foram feitos para servir ao homem, as plantas, tudo foi feito para servir o homem macho. Agora a gente está desconstruindo isso com essa volta dessa energia feminina que está surgindo na Terra. Não tem como a gente negar. E a volta dessa energia da feminina é a volta da gente enxergar a natureza como uma parte da criação da nossa mãe. Porque por que a gente cresce acreditando que só tem um pai? Deus é um pai. E a mãe tá onde? A mãe não tá à altura dele, porque a mãe nem existe como uma entidade equivalente a Deus. A mãe, ela pode ser vista por muitas culturas como a própria terra, como o próprio meio ambiente onde a gente vive. Por isso que os povos, por exemplo, que eram conectados com a natureza, tinham uma relação diferente com a própria natureza. Eles tinham respeito pelo sol, pela lua, pelo ar, eles sabiam como que as plantas cresciam, tinha uma sabedoria também no modo de vida deles, que não deveria ter sido descartada completamente, apesar de existirem algumas coisas que precisavam evoluir realmente, outras não precisavam ser tratadas como se fossem coisas de pessoas ignorantes, porque na verdade tinha uma sabedoria muito grande naquelas coisas que as pessoas faziam. Elas sabiam viver em muito mais harmonia com o meio ambiente. Elas não criavam os problemas que a gente criou na Terra, acreditando que a natureza é um commodity, né? Eu vou lá, eu tiro quantas árvores eu quiser, eu destruo o rio, eu poluo, eu jogo lixo por tudo e a Terra vai dar conta, porque eu que mando aqui. E esse é o pensamento do homem moderno, com a sua lente científica, que serve para muitas coisas boas, porque vamos parar para pensar, né? Antigamente as pessoas achavam que uma doença era um espírito na pessoa, que tinha se apoderado do corpo dela, às vezes eles largavam aquela pessoa num lugar para morrer, o que na verdade também tinha um pouco de sabedoria, porque eles não tinham remédios para curar aquela doença e às vezes aquela doença era contagiosa. Então tinha muita coisa que era vista como uma ignorância e às vezes tinha um sentido prático naquilo, sabe? Por mais que precisasse evoluir realmente, que a gente precisasse de remédios, que a gente precisasse de muita coisa, mas na verdade muitas doenças também surgiram por conta do meio de vida que essas culturas dominantes começaram a proliferar pelo mundo com a sua racionalidade, com a sua noção de ciência,
começou a andar pelo mundo aí falando para todo mundo, né? Isso a gente chama de etnocentrismo também dentro da sociologia, que é impor a sua cultura para o outro, né? Achar que o outro é ignorante porque não pensa da mesma forma que você. O mundo evoluiu, o mundo está em constante evolução, nós estamos em constante evolução. São muitas coisas para a gente falar sobre tudo isso, mas o que o chá me trouxe foi uma conexão muito maior com a natureza, com a espiritualidade, com os animais, com as plantas. Me trouxe uma visão de mundo completamente diferente sobre tudo. A minha vida não foi de uma hora para outra, mas despertou isso em mim. E como as coisas começaram a acontecer na minha vida, sincronicidades começaram a aparecer. Quando eu vi, nem tinha dinheiro para ir para a Amazônia, mas eu fui apresentada para as pessoas certas, e quando eu vi, eu já estava indo pela 4ª vez para levar grupos de pessoas para fazer cursos de florais. E esses cursos de florais nada mais eram do que uma forma das pessoas se conectarem com a própria floresta, com os ensinamentos intuitivos, porque nós sabemos assim que apesar de existirem hoje muitas doenças que são causadas por germes, bactérias e coisas que podem ser evitadas com a ciência, nós também sabemos que nós somos criadores da maior parte delas, através dos nossos equilíbrios emocionais, através dos nossos pensamentos errados, das coisas que a gente acredita que a gente precisa ter, que a gente precisa ser, que a gente precisa parecer. Então a gente cria muitas neuroses, problemas que não existiriam se a gente vivesse isolado no meio da natureza. Mas isso não é possível, nós estamos evoluindo, nossa sociedade evoluiu muito, a civilização trouxe muitos benefícios. Hoje a gente vive de uma forma muito, infinitamente melhor do que viviam os nossos antepassados. Nós podemos nos considerar ricos, nem por tanto pelo dinheiro, mas pelos confortos que a gente tem. Nós não precisamos mais ficar com medo de andar no meio da rua e ser atacado por um bicho selvagem. Não precisamos matar mais para sobreviver. Isso é uma crença que as pessoas têm. Hoje já, se você não é uma pessoa que gosta de matar, você já consegue sobreviver só comendo as plantas. Tem gente que fala que a gente mata a planta, né? Mas aí, se você não quer matar a planta, você começa a pensar que você pode comer só os frutos que a terra dá. Você vai fazendo isso de acordo com o seu coração, com a sua consciência. Você começa a acreditar que todas as vidas são importantes. Então, o chá ele pode fazer muitas coisas por você. Não do dia para a noite, não numa tomada só. Mas ele pode transformar a sua vida de uma forma que eu diria, inclusive, radicalmente positiva. Pode fazer com que você enxergue coisas que você faz para sua família, coisas que você está buscando na sua vida, que na verdade não são coisas que você gostaria de buscar, você está buscando porque alguém disse para você que era importante você buscar aquilo, e aí você está tentando provar alguma coisa para alguém, você não sabe mais nem para quem que é, mas você tá com aquela informação embutida, né, na sua cabeça, e você não tem nem coragem de parar pra pensar no que é que você quer. Então o chá te dá muito essa direção. Toda vez que você toma o chá, você pode fazer perguntas pra ele. Assim como quando você vai meditar, você pode pedir por algum ensinamento, porque nós somos canais de energia, né? E toda vez que a gente pede, a gente obtém as respostas para as coisas que a gente deseja, basta que a gente se coloque numa posição de receptividade. Mas é claro que quando a gente está com muita emoção aprisionada, muito angustiado e sentindo que precisa de alguma coisa externa, você pode, se o seu médico permitir, se a pessoa com quem você conversar, for responsável por um lugar onde você vai tomar o chá, julgar que você pode tomar o chá, é uma excelente forma de autoconhecimento, de integração com a natureza, de possibilidades de mudança interna e externa da sua vida. Eu acho que eu falei bastante, mas é porque eu gosto muito desse assunto. Eu espero que você tenha achado interessante as coisas que eu trouxe aqui. Eu tenho muitas outras experiências para falar sobre a ayahuasca. Faz uns 10 anos que eu tomo chá. Eu não tomo mais sempre, porque chegou um momento da minha vida que eu percebi que eu tinha que tomar menos. O próprio chá falou pra mim, a própria consciência do chá falou pra mim que era o momento de eu dar uma parada, fazer aquelas coisas por mim mesma, né? Aquelas coisas que eu enxerguei lá, que eu deveria fazer, que eu deveria começar a colocar em prática. E é o que eu tenho feito ou buscado fazer desde então. Mudar os meus próprios comportamentos, mudar os meus próprios hábitos. Um dos hábitos mais importantes que o chá também me ajudou a mudar foi a minha conexão com os alimentos, com aquilo que me deixa mais leve, com aquilo que me deixa mais conectada, com aquilo que faz mais sentido para a visão de mundo que eu tenho hoje, que é uma visão de que todos os seres têm direito à vida, inclusive as plantas. É óbvio que eu não posso achar que a minha vida não vai ter impactos no planeta. Tem um custo. Sempre alguma coisa vai morrer
para que outro exista. Isso é da sabedoria da própria natureza. Teve um momento que eu fiquei muito angustiada porque a minha existência causava danos pro planeta. Aí que veio a história da morte, né? Da gente saber que a morte existe. Por a gente existir, de alguma forma a gente está causando morte de alguma coisa. Mas eu não compactuo com mortes desnecessárias. Por exemplo, eu me tornei vegana, que eu comecei a compreender que eu poderia muito bem modificar a minha alimentação de uma forma que eu não precise mais compactuar com a indústria dos animais, porque hoje os animais são tratados como produtos, como comércio, como se fossem um bem imprescindível nas nossas vidas, sendo que na verdade a gente já tem tecnologia suficiente para substituir essa matança e ninguém precisa comer tanta carne como as pessoas comem. Qualquer nutricionista sabe disso, que a gente precisa de uma quantidade de proteínas muito inferior ao que a maioria das pessoas come hoje em dia por puro prazer. E é importante que eu fale disso porque isso está conectado com toda a visão que eu desenvolvi, me conectando com a natureza através das medicinas, todas as plantas que promovem essa conexão, que são várias. Eu acho que cada pessoa tem direito a ter a sua visão. Eu não critico as pessoas que, por exemplo, matam os animais para comer. É o estágio de consciência que elas têm. Mas uma coisa que eu acho bem importante, que a gente tire a venda dos olhos e perceba que aquilo que está no nosso prato é um animal. E se eu, Ellie, não tenho coragem de pegar um coelho na mão e enfiar uma faca nele para comer a carne dele, eu também não vou no açougue comprar o coelho morto, porque isso é uma hipocrisia da minha parte. Então, eliminando essas vendas que a gente coloca na cabeça, a gente consegue ser mais verdadeiro com a gente mesmo. Então, se você é uma pessoa que tem coragem de matar a sua própria comida, muito bem. Eu não tenho coragem de matar nenhum animal, porque prova disso são as dezenas de vídeos que tem na internet de animais de variadas espécies interagindo com a gente de uma forma que até então a gente nem imaginava que eles eram capazes, porque até poucos anos atrás só os gatos, os cachorros eram capazes de criar conexão, de ter sentimentos, né? Os animais eram vistos como os próprios negros eram vistos como seres sem alma, como seres que poderiam ser escravizados, usados. Antigamente as pessoas comiam a carne dos seus inimigos, né? Os canibais comiam a carne dos seus inimigos para sentir a força que existia nos guerreiros das outras tribos, né? Comendo esse animal eu tenho mais força. Então tem inclusive uma integração dessa visão antropocentrista e também do homem, o ser masculino como centro do universo, usufruindo também da carne da mulher. A mulher é vista como um pedaço de carne. A mulher é vista como uma coisa que pode ser usada. Assim como as vacas, né? Hoje, sei lá, as pessoas acham que as vacas são fábricas de leite. Na verdade, as vacas dão leite porque são mães. E aí a gente rouba dos filhos delas o leite e eles ficam sem leite. E esses animais são vendidos ainda jovens como vitela. Então, como nós podemos achar que a gente defende o feminino na Terra se a gente rouba o direito dos bebês se alimentarem do leite da mãe? E o pior de tudo, essas vacas não procriam de acordo com as leis da natureza. O homem insemina elas. O homem estupra, porque a vaca não pediu para alguém enfiar a mão lá dentro dela e socar a esperma do boi dentro dela. Você tem o direito de pensar diferente, assim como eu um dia achava que comer carne era mais importante do que pensar nessas questões. Eu acho que cada um tá dentro do seu campo de consciência, da sua esfera de consciência. E se você tá aqui assistindo esse vídeo para saber o que é a ayahuasca e o que é que ela fez pela minha vida, eu não poderia deixar de falar desses assuntos, porque todas as vezes que eu tomei o chá, eu enxerguei essas cenas. E eu já tive contato com outras pessoas que também tiveram essa consciência. Elas não conseguem mais comer um pedaço de carne sem observar que ali tem uma vida e que tem uma energia pesada de sofrimento naquilo. Não é uma coisa assim, eu li lá no livro do fulano que quem come carne é menos evoluído. Não tem nada a ver com isso. Porque se você parar de comer carne só para ser uma pessoa mais evoluída, você não evoluiu também. O que você tem que evoluir é a sua capacidade de perceber que existe uma vida ali e ter empatia por ela. É uma questão de ter consciência sobre, aquele animal tá te dando a vida. O que você tá fazendo em relação a essa troca, né? Antigamente, as pessoas que caçavam, elas faziam rituais para se conectar com os animais antes de caçar. E quando elas comiam o animal, elas agradeciam pela vida dele. Só que é bem diferente da gente ter um monte de animal criado em cativeiro, vivendo no meio da sujeira, né? E aí nós temos todas essas epidemias aí que surgem por conta dessa falta de higiene na criação desses animais.
E por mais que a gente tenha formas higiênicas, né, que seriam consideradas higiênicas de criar esses animais, que vida que a gente está dando para esses animais e o quanto a gente não está estragando do meio ambiente e impedindo a vida de outros animais que poderiam continuar existindo naquele espaço que a gente desmata para colocar aquele monte de vaca para ficar comendo sem parar. A gente não precisa de tanta comida assim. A comida também se transformou num problema. Porque as pessoas comem para preencher o vazio da falta de prazer de existir no mundo. Elas comem descontroladamente, elas compram coisas também, porque elas sentem um vazio o quê? Um vazio espiritual. Um vazio que elas preenchem através de coisas externas. Então tudo isso está muito integrado, sabe? Com você ir adquirindo consciência sobre si mesmo, ir desenvolvendo uma conexão com tudo que te cerca, para você no dia a dia começar a tomar melhores escolhas, sem julgamento, porque o mundo, o universo é perfeito. Nada foi criado em vão. Eu já comi muita carne, eu já comi muito leite. Então eu não tenho direito de julgar você por fazer isso. O meu dever aqui é só tentar comunicar para você como é que eu cheguei nessas conclusões, porque se você tem interesse em ayahuasca, e você tá aqui até o final desse vídeo ainda me assistindo, é porque tem uma semente dentro de você que deseja se sentir pertencente ao mundo no qual a gente vive e expandir essa consciência para todos os seres, né? Pra gente ter um planeta mais equilibrado, mais feliz. E pra gente, sobretudo, sentir que a gente faz parte de tudo isso aqui e que pode ser um lugar legal pra gente viver. Pra gente se sentir mais em paz com a gente mesmo e menos desejoso de coisas que talvez não sejam tão importantes assim. Muita gente fala assim, mas se você fosse para uma ilha deserta e tivesse só uma vaca lá e fosse você ou ela. Sinceramente, se só tivesse eu e uma vaca numa ilha, com a consciência que eu tenho hoje, e não tivesse nada para mim, para eu comer e nem para ela comer, eu ia me abraçar com a vaca e a gente ia definhar juntas. Porque esse corpo aqui não tem mais tanta importância assim pra mim, ao ponto de eu ter que matar um ser consciente que tá olhando ali no meu olho para que eu viva. Mas é óbvio que se eu tivesse num contato com essa vaca e ela me dissesse, Ellen, me coma, porque isso pode acontecer, eu já me comuniquei com animais, Ellen, por favor, me coma, porque eu quero que você continue existindo, sei lá, vai vir um barco aqui, vai te resgatar e você vai continuar podendo fazer coisas pelo mundo. Eu comeria ela se a minha vida fosse importante, mas eu vou comer aquela vaca só para sobreviver. Vai durar quantos dias aquela minha sobrevivência numa ilha deserta? Não vale a pena matar só para ganhar alguns dias de vida na Terra. Então, eu sei que hoje eu sou uma alma que nunca vai morrer e que esse corpo aqui é emprestado, que esse nome aqui não vai mais ser importante. Ser essa pessoa que eu sou hoje não vai mais ter relevância na minha vida. O que vai ter relevância é o que eu levei daqui, o que foi que eu contribuí estando aqui nesse mundo, o que foi que eu aprendi com esse corpo, com essa forma, com a vida que eu ganhei, que eu recebi quando eu nasci. E aí, com isso, a gente consegue se sentir mais livre para tomar escolhas, a gente não é mais tão refém dos hábitos que a gente adquire, né? Principalmente das nossas emoções não resolvidas. Eu ainda tenho várias delas. Eu pretendo trabalhar sempre, cada vez mais, para que eu seja uma pessoa cada vez mais consciente, para que eu pare de projetar os meus dramas, os meus problemas nas outras pessoas. E eu espero que todas as pessoas também comecem a fazer isso, porque nós estamos numa época muito propícia, nós estamos numa época de muita expansão de consciência. Não é à toa que hoje em dia essas medicinas são todas muito acessíveis, as pessoas pararam de ter preconceito com as terapias, com a análise, com a própria psicologia. Então, os portais para que as pessoas descubram quem elas realmente são, por detrás das coisas que elas acreditam, estão abertos. Basta que cada um queira e aceite passar por essas transformações para ter uma vida mais conectada, mais feliz, porque eu acredito que tudo que a gente faz aqui nesse planeta é para ser mais feliz, para ter mais prazer. Só que eu acho que a gente tem que só ser um pouco mais consciente a respeito do impacto que a gente gera no mundo com esses prazeres momentâneos. Porque pode existir um prazer que, na verdade, é uma paz de espírito muito maior. Foi isso que eu aprendi até aqui, entre várias outras coisas, porque, como eu disse, eu tomei muitas e muitas vezes, cada uma delas eu fui aprendendo uma coisa diferente. É isso, gente, já falei demais. Se você ficou até o final do vídeo, é porque foi interessante, né? Então, um beijo e até o próximo vídeo.